Ele muda o curso dos acontecimentos. É isso que diz a versão NVT, né? Ele muda as estações. Na NVT, ele muda o curso dos acontecimentos. Remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. E nós vamos ler a partir do verso 8, essa história que já é bem conhecida da maioria de nós. Eu estou na versão NVT, então se tiver um pouquinho diferente da sua, não se escandalize, tá? É a mesma palavra. Vamos lá. 2 Reis 4, a partir do verso 8, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é a festa da lua nova, nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Eu não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue seu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama.
Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Senhor, essa é a tua bendita palavra. E nós nos inclinamos sobre ela para extrair dela o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Pai, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer e falar. Em nome de Jesus. Amém. É tão interessante essa história e ela é bem conhecida. E nesse texto a gente observa claramente as 4 estações. A mulher sunamita era uma mulher rica, abastada, e ela podia abençoar outras pessoas. Ela estava no verão, né? Ela tinha tudo, ela era abastada e ela podia abençoar. É tão gostoso quando a gente pode abençoar as pessoas, não é? Não é tão gostoso? E o verão não é uma estação tão boa, tão gostosa, né? Bom, gente, aqui para vocês eu não sei, né? Porque aqui é quente para dedéu. Mas assim, vou falar sobre a minha perspectiva, né? A maioria das pessoas, se tem que escolher entre o inverno e o verão, preferem o verão. A maioria das pessoas que eu conheço. Eu gosto muito do inverno. Mas, principalmente, quem experimenta um inverno longo, escuro e rigoroso, é um desafio muito grande. Tanto é que muitas pessoas que moram aqui no norte vêm para a Flórida, vêm para cá, porque realmente não dão conta, né? Mas, pensando nesse momento, no verão, quantas coisas boas a gente pode fazer? Somos abastados no verão, né? A gente se sente rico no verão. Verão tira férias. Verão, às vezes não tem grana para viajar, mas vai ali tomar um sorvete. Verão, um vai na casa do outro, tão diferente do inverno, cada um se toca dentro de casa, né? O verão é aquela estação que você olha, o céu está azul, tem uma disposição para ir para todo lugar, nós estamos cheios, a natureza está plena, o sol brilhando, quem vai para a praia pode curtir mais, aproveitar mais. É tão bom o verão. E nós atravessamos essas estações na vida, né? Tem um amigo meu muito querido que um dia ele estava gravando um story, ele faz trilha de moto. Isso me marcou, gente, deve já ter uns 5 anos, mas isso me marcou, nunca mais esqueci. Ele sempre faz vídeos na trilha, né, de moto. Então ele sempre dá o relatório. Hoje, um monte de não sei o quê, a descida da fulana, que tem, tudo, a trilha tem nome de mulher, de homem, né, difícil. Olha, mas nesse dia não, nesse dia ele estava no meio de um lago. Eles acharam uma queda d'água no meio da trilha e ele estava ali se refrescando. Ele falou assim, ele estava com o rosto todo molhado. Ele disse, olha o que nós achamos aqui no meio da trilha. Muito bom, água limpa, geladinha, não sei o quê. Ele falou assim, bom, né? Sua vida está ruim? Vai passar. Sua vida está boa? Vai passar também. E eu falei assim, meu Deus, é a pura verdade. É a pura verdade, a vida é cíclica, né? Todas nós aqui temos dias ótimos, mas temos dias ruins. Temos dias de sol, de fartura de alegria, fartura de amigos, fartura de possibilidades. Mas no inverno nem sempre é assim, né? Então esse texto começa com a sunamita no verão. Ela era uma mulher rica, abastada, tinha tudo que ela precisava. Tanto que ela se sentia assim, que tinha tudo que bastava para ela, que quando ele pergunta para ela, quando Eliseu pergunta para ela,
O que você quer que a gente faça? Ela falou assim, nada. Quer que a gente faça alguma coisa? Fala de você com o rei? Fala de você com o comandante do exército? Não. Minha família me dá tudo que eu preciso. Ela estava dizendo, meu marido cuida bem de mim. Né? Ela estava, aparentemente, então, satisfeita. Né? Então, ela estava no verão. Mas aí, gente, quando Eliseu pergunta a Geazi, vamos descobrir o que a gente pode fazer por ela? E Geazi fala, ela não tem filhos. Opa, tem alguma coisa que o dinheiro não compra. E ela não tinha isso que o dinheiro não compra. E pela resposta dela, quando Eliseu diz, ela já tinha desistido de sonhar. Ela olhava para a circunstância, olhava para as folhas indo embora. O marido era idoso. Já não era um jovem viril, viçoso, disposto. Era um homem que estava numa outra estação. E se até ali ela não havia engravidado. Então, muitas vezes, a gente pensa que resolveu a questão. Né? Mas quando ele fala para ela que ela ia ter um filho, ela se recusa a acreditar. Ela se recusa. O fato dela não ter um filho, o fato de ter essa lacuna na vida dela, por mais que ela tivesse vindo do verão, né? Desfrutado a vida com tantas possibilidades, gente, quem era rico, quem é rico hoje, né? Tem muito mais acesso, muito mais possibilidades, muito mais oportunidades. Imagina você não precisar de nada, não passar nenhum perrengue, né? Deve ser tão bom falar, eu quero construir um quarto e ter dinheiro para construir o quarto, né? Mas tinha um outono. Tinha alguma coisa na vida dela que já estava perdendo as folhas, as flores, mudando as cores. Já tinha um tempo. Ela olhava para a circunstância dela com o marido idoso. Ela até ali não tinha engravidado. E quando alguém fala sobre a possibilidade, ela nem quer pensar nisso, com medo de se decepcionar. Nós também vivemos o outono na nossa vida. Às vezes as coisas não estão tão alegres, mas elas também não estão tão ruins. Uma amiga minha, eu falo com ela, ô Rita, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem, mas cabe melhora. Ótima frase, tá tudo bem, mas cabe melhora. Pode melhorar, né? Mas o outono, gente, ele é uma despedida e um prenúncio. Ele é a despedida de uma fase boa. Você descobre que não está tudo no lugar. O outono te mostra que você não tem tudo que você queria. O outono te mostra que nem tudo que você já conquistou até aqui pode mudar esse atual estado em que você vive. Então, gente, a gente abraça a estação. Vai fazer o quê? Tem jeito da gente mudar a estação, gente? Se eu falar assim, não quero inverno esse ano, não. Vai ter inverno. Quer você queira, quer não. Quer você goste, quer não. Então, ela está, nesse momento, não tinha filhos. Os sonhos despetalaram. As folhas se foram. Eu fico imaginando quando o Eliseu fala com ela, ano que vem a essas horas, não fala isso comigo não. Não fala isso comigo não. Eu fico imaginando o medo de criar expectativa, o medo de acreditar e mais uma vez se frustrar. E quantas vezes a gente vive isso, meninas? Quantas vezes a nossa fé é abalada no outono? Porque as coisas não saíram do jeito que a gente planejou. A gente é até grato pelas coisas boas que a gente tem, mas tem alguma coisa que a gente quer muito. Não chegou. Ou disse Deus espera, ou disse Deus não. Porque Deus é amoroso o suficiente para dizer não também, gente. Para a gente é um outono, mas para Ele é uma estação necessária.
Tem alguns processos que acontecem na natureza que acontecem no outono. O outono é importante. E aí, o filho chegou, a promessa se cumpriu, a estação mudou, a dúvida foi saciada, mas quando ela estava começando a se acostumar e pensando que estava entrando na primavera, na verdade, veio o inverno. O menino morreu. Meu Deus, gente, não tem dor pior. Eu não consigo mensurar, não consigo medir na existência humana uma dor mais aguda do que perder um filho. Porque isso quebra a ordem natural das coisas, né? Os filhos enterram os pais e não o contrário. Tanto é, gente, que tem nome para tudo. Se a mulher perde o marido, ela é uma viúva. Se o filho perde os pais, ele é órfão. E os pais que perdem o filho? Não tem palavra para definir isso. Isso é um inverno rigoroso, rigorosíssimo, escuro, tenebroso. Eu já tive a oportunidade de presenciar alguns lutos de pai, mãe. Gente, Senhor, a gente faz a oração, passa de mim esse cálice, Senhor. Misericórdia, misericórdia, tem misericórdia. É uma dor tão aguda que quando você se aproxima de uma pessoa em luto pela morte de um filho, ela às vezes geme. Parece que dói em você. A dor está tão irradiando dela que dói em você. Você dá vontade de você tirar a dor dela com a mão. Esse é o inverno. Quando coisas extremas acontecem. Não tem jeito de fugir. Não tem jeito de negar. Vai escurecer às 5 horas da tarde. E vai amanhecer só às 9h30, 10 horas da manhã. O maior tempo do dia é escuro, é frio. Você tem que lidar com situações inóspitas, desagradáveis. Se você mora num lugar extremo, de inverno extremo, você sabe que tem uma série de coisas que você tem que fazer. Não pode deixar o gelo, a neve na calçada. Se alguém cair, você é processado. Querendo ou não, você tem que sair do seu quentinho e ir lá remover a neve. Querendo ou não, você perde dias de trabalho porque hoje nevou, hoje deu chuva gelada. Hoje... É terrível. Volto a dizer, para quem só está de passagem, é tudo bonito, tudo lindo. Se olhar a neve da vidraça, a neve no filme, é tão lindo. Mas quem tem que conviver estação após ano, a essa estação. E aqui nos Estados Unidos, em cada parte do país, porque é um país gigantesco, né? Vocês têm as peculiaridades de cada lugar. Mas teve um ano que eu fui na Alemanha e, gente, o negócio lá é muito difícil. É bem definido o inverno. E o inverno é longo. Então, eles têm 3 meses de calor e o resto é frio. No outono é frio, na primavera é frio, no verão é frio, frio. No inverno é frio, frio. Então, aí eu falei assim, gente, mas como é que você aguenta lidar com isso? Não, até que a gente aguenta lidar com frio. A gente tem as roupas especiais para lidar com frio. Só que o que mais incomoda? A escuridão. E a escuridão chega na nossa existência, gente. Seja através do luto, do desemprego, da necessidade extrema, de um diagnóstico difícil, o desenganar de um médico, a traição do cônjuge. Escuro, 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 escuro. Frio, 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 frio. E como eles disseram, o problema não é o frio. O frio a gente tem jeito de mudar. A escuridão, a gente precisa de fazer reposição de vitamina D. Muitas pessoas ficam deprimidas aqui e tiram a própria vida. Por quê? Por causa do longo inverno escuro, sem luz. E é isso que acontece. Tem momentos, tem crises tão agudas na vida, na nossa jornada,
Tem o que a Bíblia chama de o dia mau. Chegou o dia mau. Ele chega para todos nós. Se não chegou para você, ele vai chegar. E eu não estou te amaldiçoando. Eu estou só te conscientizando que nós precisamos de acumular nos dias bons o material que nós precisamos para resistir no dia mau. Porque ele vai chegar. E como que nós vamos lidar com ele? O filho morreu. E é tão interessante como ela reage nisso tudo, né? Normalmente, a nossa tendência natural é reclamar. A nossa tendência natural é pôr a boca no mundo para todo mundo. A nossa tendência natural muda o semblante. Você anda cabisbaixa. Está tudo bem? Não. Ó vida, ó céus, ó azar. Se for um caso de traição, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez aquilo outro. Você conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro. Abre sua boca para qualquer pessoa, qualquer hora. Gente, quando a gente está na dor, fica caladinho. Derrama suas angústias no lugar certo, exatamente como essa mulher fez. Geazi chegou, está tudo bem? Está tudo bem. Eu estou indo para o lugar certo, para derramar minha angústia no lugar que eu tenho que derramar. Quem pode resolver? Não adianta eu falar para o Geazi, eu não quero Geazi. Geazi não vai fazer milagre. O Geazi não vai me explicar por que esse menino morreu. O Geazi não tem resposta para mim. Eu quero Eliseu. E muitas vezes a gente vai buscar recurso em todos os lugares. E eu não estou aqui de maneira nenhuma demonizando as pessoas, porque Deus usa pessoas para nos abençoar, né? Mas nós precisamos, a primeira pessoa que a gente tem que ir e abraçar os pés é o Senhor. Inclusive, para Ele nos direcionar para a pessoa que vai trazer cura, alívio, refrigério. Ela deu um exemplo aqui para nós. Ela não abriu a boca, mas quando chegou diante de Eliseu, o que ela fez? Ela desmontou. E ela falou assim, eu falei para o Senhor não me dar falsas esperanças. E ele falou assim, pega aqui, Geazi, pega aqui o cajado. Não, eu não quero Geazi, eu não quero cajado de Geazi. Tão certo como vive o Senhor, eu não saio daqui enquanto você não for comigo. Então o inverno também pode ser o lugar da resiliência, de aguentar firme, de saber o que tem que fazer. E aí, Eliseu vai, deita sobre o menino. E o menino, gente, ressuscita. Você já parou para pensar se você está com um ente querido morto num caixão? A dor mais aguda. E o Senhor ressuscita? Primeiro você leva um susto, depois você tem a maior alegria da existência. Você já imaginou isso, gente? O que é presenciar uma ressurreição? Você está chorando por alguém que está morto. A morte é o último inimigo a ser vencido. Quando a gente fala morreu, acabou. Acabou. Nessa existência, nesse modelo, nesse padrão, nessa convivência, acabou. Começa uma outra parte, uma outra fase para aqueles que creem. Começa uma outra existência, outra vida. Acontece, gente, que ele foi ressuscitado. Deus tinha um plano ali. Porque não foi rápido e não foi fácil. Eu fico imaginando que o texto fala para a gente que Eliseu vem. Imagina a cena que bizarra. Um homem adulto se reclinando sobre uma criança, põe a boca na boca. Cadeia. Hoje, cadeia, né? A boca na boca, o olho no olho, a mão na mão. E ele começa a esquentar. Aí ele levanta e começa a andar. Eu fico pensando, por que Eliseu andou? Por que ele ficou andando de um lado para o outro? O que ele estava fazendo? Esperando Deus dar uma outra estratégia? Talvez.
Esperando ouvir a voz de Deus, talvez. Orando e pedindo: Senhor, o Senhor falou que ia dar um filho para ela. Ela precisa ter esse filho de volta. Ela colocou toda a esperança no Senhor. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Devolve a vida para ele. Eu não sei. O texto não fala para a gente. Mas me chama a atenção. Normalmente, quando a gente está andando de um lado para outro, ou a gente está na expectativa de algo, ansioso para algo acontecer, algo que você sabe que vai acontecer, mas ainda não aconteceu, você fica de um lado para outro, ou porque você está buscando uma solução para alguma coisa. Muito bem. Ele ressuscitou. Gente, primavera. Tudo floriu. Veio perfume, veio cor. Eu fico imaginando a angústia virou alegria extrema, o desespero, a dor, virou, a estação virou. Isso também acontece com a gente. Infelizmente, a gente precisava de ter mais ressurreições, né, gente? Mas talvez por a nossa geração ser tão vaidosa, se a gente ressuscitar um morto, a gente vai se achar a última bolacha do pacote. O pessoal grava uma música e põe no Spotify, já se sente a última Coca-Cola. Então, você imagina se você ressuscita um morto. Ia virar um jogo de vaidade, orgulho e idolatria, porque o povo ia perseguir essa pessoa e ia adorar ela. Deus sabe o que faz, né, gente? Deus sabe o que faz. Mas eu creio que Deus pode trazer no último grande avivamento sinais e maravilhas. Eu creio. O que eu quero dizer para vocês é como ela passou pelas 4 estações. Sim, Deus muda as estações. Como é na natureza. Gente, eu gosto muito de observar a natureza. Porque a natureza, ela revela o caráter de Deus. Ela não é Deus, mas ela revela a obra do autor. Quando você vai ler um livro, você vê muito do autor ali naquela história. Às vezes ela é quase uma autobiografia, dependendo do que ele está escrevendo. Ele põe elementos lá da sua infância, alguém que inspirou. Tem um elemento do autor que ele põe no livro. Quando você vê um pintor de telas, você também vai ver o que ele gosta. Ele é linhas retas, não, paisagens. Qual que é a especialidade dele? O que está na alma dele? E da mesma forma, a marca de Deus está na natureza. Nós somos tão semelhantes à natureza, mas a gente não considera isso. A gente às vezes despreza isso. A gente não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. A gente está fazendo uma coisa, já quer a resposta de Deus amanhã. Já quer a situação mudada mês que vem. Às vezes você levou uma vida inteira destruindo a sua vida, sua família, seus filhos, negligenciando. Aí você se converteu, a estação mudou, Deus te chamou. Aí você fala assim: Deus agora cura, liberta, transforma. Espera aí, você passou 12 anos estragando o negócio. Vamos agora, entendeu? Vamos levar um tempo aqui para consertar. A estação virou, mas você sabe, vamos. Você planta uma semente, você não come os frutos dessa árvore frutífera no mês que vem, nem no ano que vem. Tem o processo natural das coisas. E cada processo é importante, cada detalhe na germinação daquela semente é importante para que ela dê fruto. Mas a gente não quer saber de esperar. No verão, essa mulher passou por ele com generosidade. Generosidade. Ela tinha dinheiro. Ela tinha condições. E ela não guardou isso só para ela. Ela abençoou o profeta. E ela não abençoou, ela primeiro abençoava o profeta, recebendo na casa dela, dando comida para ele. Toda vez que ele passava pela cidade, ele parava lá para comer. Ele era bem recebido, ele devia comer uma comida muito gostosa. E aí, não bastasse isso, ela falou: esse homem é um homem de Deus, vamos construir um quarto para ele. Construíram o quarto para Eliseu. A cama, a cadeira, a luminária, a mesa, tudo prontinho, tudo bonitinho.
E aí ele tinha não apenas onde comer, mas tinha também onde pousar. Que privilégio, né? Como que a gente passa as nossas fases boas? Quando a sua estação é o verão, quando tudo está cooperando, quando o dinheiro está sobrando, quando as coisas encaixaram, você pegou um trabalho novo, entrou uma grana que você não estava esperando, alguém te deu um presente, colocou lá na sua caixa de correio um cheque. Eu sei que essas coisas de vez em quando acontecem aqui, gente. Eu lembro de quando meu irmão formou na universidade aqui, os americanos tudo colocando cheque no coisa. Eu falei assim, uai, o que é isso? Ele falou assim, porque eu formei. Outra vez ele recebeu a gente na casa dele, aí a vizinha veio com uma bandeja de cupcake. Eu falei assim, por que ela trouxe tanto de cupcake? É porque ela sabe que a gente está com visita em casa. E ela quer aliviar a nossa carga. Tem hora que a gente é atingido por essa generosidade. É tão bom a gente receber generosidade, né? Mas e nós? Nós partilhamos? Nós dividimos o que temos? Nós estamos enxergando. Você está no verão. Talvez a sua amiga, a sua mãe, a sua tia, o seu marido, o seu filho estejam no inverno. Porque ninguém está passando na mesma estação. Às vezes conhecido a gente está na mesma estação. Mas às vezes não. Às vezes é uma coisa que está atingindo você, mas não está atingindo quem está ao seu redor. Você está no verão, alguém ao alcance do seu abraço, da sua mão, da sua provisão, do seu alívio, está no inverno. E você finge que não está vendo. Deus muda as estações, inclusive para o nome dele ser glorificado. Inclusive, porque se todo mundo ficar no inverno ao mesmo tempo, não tem como prover aquecimento. Provisão. Nós somos, às vezes, tão indiferentes, gente. E esse século que a gente está vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, ele fomenta isso, ele provoca isso, ele incentiva isso. Seja feliz. Cuide de você primeiro. Isso não é mentira. Você pode ser feliz, você pode cuidar de você, você tem que cuidar de você. Ama o próximo como a ti mesmo. Só, gente, que isso é uma meia-verdade. Nessa desculpa de eu cuido de mim mesmo, que o resto se dane. Eu primeiro tenho que cuidar de mim. Aí os filhos, você está na estação dos filhos pequenos. Ah, ó, não vou parar por causa de filho não, tá? Porque eles crescem, vão embora, vida que segue. Eu não vou parar minha vida por causa de filho. Depois vai ter que parar quando ele está com 30 anos, você vai ter que levar na clínica para drogado. Cada fase, cada estação tem o seu propósito, o seu trabalho e a sua delícia. Até o inverno. Porque quando você olha a neve lá do vidro, aquele negócio caindo do céu, parece uma coisa encantada. Que coisa linda a gente vê isso. Você vê a neve, e a gente que é turista, sai lá fora e abre a boca. Que coisa boa, faz anjo na neve, né? Paga todos os micos. Eu não me canso de ver neve, porque eu não tenho que conviver com ela, volto a dizer. Mas tem beleza também em estações difíceis. Mas quando você está na boa estação, tudo está favorável. Quando você está no verão, tudo está favorável. É o período, em alguns lugares aqui, é o período que tem mais trabalho. Então, que você vai ganhar melhor, dependendo daquilo que você trabalha. É um período que as crianças estão em casa, é tempo de convivência, de coisas legais, de construir memórias, de tirar férias juntos, de fazer coisas juntos. Mas aí a gente pensa só na gente. Você recebeu a bênção de Deus só para você? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Ele deu. Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida. E ensinou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas a gente está obedecendo? Estamos não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente inverteu. A gente leva a vida cuidando das coisas acrescentadas. E a justiça que Deus quer operar através da sua generosidade, fica para depois. Gente, tudo que nós recebemos de Deus não é só para a gente. O seu talento, o seu dom, o seu tempo, o seu dinheiro,
seus sapatos, sua casa, seu carro. É para servir pessoas, para aliviar pessoas, para receber pessoas, acolher pessoas, prover pessoas. Ela viveu a estação boa com generosidade. Ela foi abundante. E essa abundância, essa generosidade, gerou uma bênção para ela. Tanto quando ela foi presenteada com esse filho, quanto quando ela teve ele de volta na primavera da vida. No outono, ela passou com resignação. Se resignar, gente, é aceitar o que está acontecendo com dignidade. Ela aceitou. Às vezes a gente fica, não quero isso, não quero isso, não quero isso. E só piora a situação. Ao invés da gente se aquietar e falar, o Senhor está permitindo isso, Deus? Qual é o seu propósito? Eu estou nessa fase aí, com essa incógnita. O que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar duvidando, ao invés de ficar questionando, quando esse menino morreu, ela passou pelo inverno rigoroso da vida dela, com discrição. Gente, discrição é uma qualidade em extinção. Nós temos que voltar a pensar em discrição, modéstia, sobriedade, que caem bem numa mulher de Deus. As mulheres hoje não são discretas. Fala pelos cotovelos. Conta o que não era para contar. Abre a boca para as amigas. Conta o segredo da outra e da outra. Manda o link da fofoca, do escândalo lá para a outra. E essa mulher, ela estava no pior momento da existência dela. A gente não tem dúvida disso. Principalmente quem está aqui e é mãe. Sabe o que estou dizendo? Ela estava no pior momento da existência dela. E ela não saiu desesperada, gritando pela casa, chamando o marido. Nosso filho morreu! Por que aquele homem fez isso comigo? Não, ela não fez isso. Nem para o marido dela ela reclamou. Ela nem contou para o marido dela que o menino tinha morrido. Ela pediu para ele mandar os recursos para ela ir atrás de Eliseu, para ela resolver o problema. Quando ela encontra com Geazi, está tudo bem? Está tudo bem. Cuidado para quem você abre a boca, cuidado que você fala no inverno. Palavras, gente, são sementes. Às vezes a gente pensa na lei da semeadura, na hora do gasofilácio, né? Eu estou aqui, Senhor, com fidelidade, depositando no seu altar, porque eu sei que o Senhor prospera o generoso. Aí você lembra que o que você planta tem colheita. Mas quando você está conversando fiado, você não lembra, né? Quando você está fofocando da vida alheia, quando você está falando do filho da outra, você esquece que você também tem. Quando você está falando do marido da outra, você esquece que seu telhado é de vidro. Gente, a gente é tudo do mesmo material. O que me atinge pode atingir vocês também. Nós somos no mesmo planeta, somos todas do mesmo material, mas a gente pensa que a gente está acima do bem e do mal, muitas vezes. E aí a gente julga, conversa demais, reclama demais, expõe a dor para quem não tem que expor, para quem não vai resolver o problema, fofoca com um, fofoca com outro, fofoca com outro, fofoca com outro, e só se desgasta mais. A discrição evita muitas dores. Até o tolo é tido por sábio quando se cala. É o que as Escrituras dizem. Tiago exorta que nós devemos pedir a Deus para controlar a nossa língua. Grandes maldições entram na nossa vida porque nós abrimos a boca para falar mal,
para expor segredos, para compartilhar links, estender a má notícia, divulgar a má notícia. Quando na carta aos Efésios o apóstolo Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele fala como? Quando ele fala enchei-vos, está no imperativo. E logo o que se segue está no gerúndio, ou seja, como eu vou me encher do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmodiando e louvando a Deus no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros em amor. É assim que a gente é cheio do Espírito. O primeiro passo, falando entre vós. Que tipo de conversa a gente tem no inverno? Sonoplastia. A gente fala muito, gente. Nós mulheres falamos demais. Eu falo muito, eu tenho um grande problema com a minha boca. Eu e a minha boca grande. Não é à toa que a Joyce Meyer escreveu esse livro. A gente mesmo vai plantando a semente, vai plantando a semente, vai plantando a semente. Aí quando chega a colheita, você finge que não é com você. Aí você põe a culpa no diabo. Você fala, gente, o que é isso? Nós vamos orar por esse celular. Vamos orar por esse celular agora. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Ai, ai. Vamos voltar para a conversa fiada aqui, gente. As palavras, elas têm um poder muito grande. Elas são sementes poderosas. Você pode profetizar a vida ou você pode plantar a morte com uma palavra. Você mata uma pessoa com uma palavra. E principalmente o tempo de inverno, a estação invernal, ela pode se tornar infernal. Não é à toa que inverno e inferno passa tão perto da palavra no português. Porque no inverno da vida, nos momentos difíceis e desafiadores da nossa caminhada, a gente fica mais propenso a reclamar. A gente fica mais propenso a desanimar, a conversar, a praguejar. A falar, mas Deus me ama? Por que eu estou passando por isso? Fica caladinha para Jesus te dar vitória. Fica caladinha. Mas pensar é pecado, Helena. Pensar já é pecado, mas falar você dobra o pecado. Pensar fica só na metade. O diabo não ouve, entendeu? Ele vem se esgueirando no seu tempo difícil para fazer você duvidar, desanimar. Não é à toa que a Ludmila Ferber compôs aquela música, né? O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar.
O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus. Ela descreve na música cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Vocês lembram de Elias? Ele acabou de construir, de destruir os profetas de Baal, passou a fio da espada, o nome de Deus foi glorificado, todo Israel viu que o Senhor é Deus, e aí ele entrou em depressão. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, é nesse período de inverno que ele vem. O tentador vem. Então você precisa de erguer a arma da adoração. Profetiza vida. Fala coisa que edifica. Fala assim, tá ruim, mas vai melhorar. O Senhor está no controle. Ele sabe todas as coisas. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é digno de adoração em todo tempo. Senhor, não estou entendendo nada, mas ainda assim eu te louvo. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. É isso. É isso. Essa mulher passa com discrição. Ela não ficou abrindo a boca, ela não ficou reclamando, não ficou lamuriando. Ela foi depositar sua angústia, sua dor, que eram reais, aos pés de quem podia resolver. E ela clamou, 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 até o homem de Deus ir com ela. Lembre-se, gente, que o profeta, nesse contexto, é a prefiguração do próprio Deus. Ele representa o próprio Deus, ele é a voz de Deus, ele é o comando de Deus. Não é os profetas como é os de hoje, não. Tem uns profetas aí, uns profetas. Mas os profetas bíblicos, eles são profetas mesmo. E por último, a primavera. E o texto diz para a gente que ela se curvou diante de Eliseu. Gratidão. Ah, gente. Quando chega a primavera, nem sempre a gente agradece. Quando a resposta chega, nem sempre a gente agradece. Às vezes a gente entra no avião, todas as vezes que a gente entra no voo, a gente ora. Dá a mão para o outro e a gente fala, Senhor, toma esse voo nas tuas mãos, toma essa tripulação nas tuas mãos, Senhor, toma as pessoas que estão dentro desse voo, não deixa ninguém passar mal, Senhor, nos leve em segurança até o nosso destino, faz esse avião levantar o voo e pousar, Senhor, nos dê a sua segurança, enfim, a gente ora, toda vez que a gente entra no avião, a gente ora. Aí hoje, quando nós chegamos aqui, a gente não ora imediatamente para agradecer. Entendeu? Às vezes, quando o avião pousa, eu falo, bendito seja o teu nome, Senhor, obrigada. Mas quando eu vou orar para pedir, eu dou a mão para o João, eu oro junto com ele, e a minha oração é fervorosa. E a gente faz isso, no tempo da luta, no tempo do outono, no tempo do inverno, no tempo difícil da vida, aí você é tão pertinho de Deus, né? Oh Senhor, lembra-te de mim, inclina os teus ouvidos. Jesus, a fulana tá no fogo, né? Está sofrendo, né? Só acha alívio em Deus. Tem gente que só vive com problema por causa disso, que é só com problema que fica perto do Pai. Aí, quando chega a bênção, chega a resposta, não agradece, não celebra, tipo assim, fez mais que obrigação. Às vezes você não fala isso, mas a sua atitude demonstra que era isso mesmo que Deus tinha que fazer. Gente, Deus não tem que nada. Deus é Deus. Sabe, a gente fica aí nessa história. Eu determino, eu falo, eu faço. Baixa essa bola, meu. Se Deus não fizer, ninguém faz nada, não. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Tem gente aí que se acha o semideus, a quarta pessoa da Trindade.
Nós sabemos que somos filhas, nós temos a identidade de filhas, nós desfrutamos dessa paternidade maravilhosa, nós somos enriquecidas pela herança que Ele nos dá, mas a gente tem que ter reverência, é o Pai. Você não trata o pai de qualquer forma, não. Por que está lá nos mandamentos honrar pai e mãe? Para que você viva muito e viva bem. É um mandamento com promessa. E aí a gente esquece que Deus é nosso pai, né? A gente acha que Ele é nosso servo. A gente acha que Ele tem que fazer. Gente, Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer. Não precisa de se sugerir para Deus. Agora você pode colocar diante dele essas suas súplicas. Você pode bater na porta. Você pode falar, pai, eu preciso. Mas volta para agradecer. Não esteja com o Senhor só na dor. No inverno fica todo mundo juntinho lá dentro de casa. No verão cada um caça um programa. Principalmente que os seus filhos são crescidos. Cadê fulano? Nunca está em casa. E na nossa relação com Deus, muitas vezes é isso que acontece. No inverno você se achega, no inverno você... A ficha cai, você vê que você é dependente, que aquela situação só Deus pode resolver ou te sustentar para você passar por ela. Igual a Estela cantou, o milagre sou eu. Ela pediu para Deus salvar o filho dela, ela pediu para aquela enfermidade não levar ele embora. O Brasil inteiro orou e chorou pelo Mateus. Mas Deus disse não e recolheu o Mateus. E aí ela fez uma canção, o milagre sou eu. Porque agora, Senhor, o Senhor tem que fazer outro milagre, me sustentar. Nós precisamos de aprender a agradecer, meninas, com a mesma intensidade, devoção que a gente leva as nossas súplicas até Deus. Leve também a sua gratidão. Abra sua boca com intencionalidade, com fervor e fala, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor deu ordens aos teus anjos a respeito desse avião e nós pousamos em paz aqui. Louvado seja o teu nome, pelo teu cuidado, pela tua proteção e pelos teus livramentos. Ora direito, agradece direito. E não só agradece da boca para fora, não, gente. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para forjar em nós um coração agradecido. Que os nossos lábios manifestem o que está dentro de nós. Gente, você já ajudou uma pessoa e ela foi mal agradecida? Doeu? Dói, não dói? Às vezes a pessoa que você mais investe. Tchau. Ainda sai falando mal. Exatamente. Quantas vezes a gente repete a mesma coisa com Deus? Você acha que porque Ele é Deus, isso não importa? Porque Ele é autossuficiente, todo-poderoso e puro amor, isso não importa? A palavra de Deus, em vários trechos, exorta, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, em tudo, em tudo dai graças. Às vezes fala, ô Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Começa agradecendo. Começa a trazer à sua memória quantos livramentos o Senhor já te deu. Você acordou hoje, respira aí. Olha que bênção, você não precisou de um aparelho para fazer isso. Você faz xixi sozinha? Não é uma bênção? Número 2 também você faz sozinha? Não tem uma bolsa? Que bênção. Você anda com as suas pernas? Que grande bênção. Você pode ver o pôr do sol, que lindo que deu hoje. Lindo. Eu vi. Veja amanhã. A gente vê o pôr do sol. Quantas pessoas na cama de um hospital. Gente, quando as pessoas estão em momentos presas na cama de hospital, de que elas têm saudade? Elas não têm saudade da bolsa Louis Vuitton. Ela não tem saudade da roupa da Prada. Ela tem saudade de fazer xixi sozinha,
de comer e sentir o gosto das coisas, de poder ir e vir, fazer as coisas que ela sempre faz no ordinário, mas que são maravilhosas. Você tomou banho hoje? Água quente? Privilégio. Sabonete? Uau! Tem uma parte significativa do mundo que não sabe o que é água quente e sabonete, sabia? Nós temos tantos motivos para agradecer. O nosso dia é lotado de coisas para agradecer. Mas raramente a gente agradece. A gratidão dessa mulher foi tamanha que ela cai aos pés de Eliseu, prostrada. Ela se prostra diante dele. Você imagina a alegria? Agradeça. Deus move as estações. Porque Ele age na nossa vida, sim. Como Ele age na natureza. Há muitas similaridades. Se você observar com atenção a natureza, Deus fala através dela. Quando a gente olha o pôr do sol, você se lembra que o homem vinha estar com Deus, Deus vinha estar com o homem antes da queda, na viração do dia. Quando eu olho aquele pôr do sol lindo, tem as mesmas cores, mas nunca se repete. Nunca se repete exatamente a mesma configuração. Às vezes não tem nuvem nenhuma, foi igualzinho, não foi não. Às vezes o sol moveu para o outro lado. Eu descobri só na pandemia, que na minha janela, o sol ia caminhando, de acordo com as estações do ano. A gente corre tanto, que a gente nem sabe como é que a gente vive. Não sabe as coisas simples da vida. E aí, quando eu ficava olhando na pandemia, o pôr do sol de todo dia, eu fui afirmando isso. Cada dia diferente, que coisa linda. Começou a pandemia, o sol estava aqui. Daí uns 4 meses, o sol estava aqui. Eu falei, olha, eu nunca tinha notado isso. A vida corre. E você entra na rodinha do hamster e não contempla o que Deus quer te falar. Eu olhava para aquele pôr do sol e falava, o Senhor veio, né? Era como um aceno de Deus, aquele pôr do sol, falando, eu estou aqui. Eu ainda venho na viração do dia. Os céus manifestam a minha glória. E o firmamento anuncia as obras das minhas mãos. É lindo quando você vê a forma que algumas espécies de animais protegem suas crias. Alguns animais são fiéis a uma única parceira até a morte. A natureza fala do caráter de Deus. Ela foi afetada pela queda. A natureza foi amaldiçoada por causa do nosso pecado. Mas ainda assim, a graça de Deus nos permite ver as coisas lindas de cada estação natural. O outono, embora esteja perdendo as folhas e pronunciando um inverno rigoroso, é lindo, colorido. As cores do inverno aqui, lá no norte, meu Deus, que coisa linda. É a fase que todo mundo quer fazer foto. Vamos fazer foto, vamos fazer um álbum com as cores do outono. Mas é outono. Mas tem beleza no outono? Tem. No inverno tem beleza? E tem propósito. Outro dia, a gente foi passar férias em Tulsa, numa época, e era verão, e começou a aparecer umas baratinhas. E meu irmão ficou intrigado, porque falou assim, aqui não dá barata. Aqui não tem barata, só que a barata é diferente, né? Ela não é igual a do brasileiro, não. Ela é pequenininha, assim, e mais escura, cascorenta, mas é nojento do mesmo jeito. E aí ele falou assim, já sei. Esse inverno não foi frio. O inverno rigoroso mata as pragas. Então, às vezes, nosso coração está cheio de praga. E Deus leva a gente amorosamente ao deserto. Vem com o papai. Vem para o deserto que você está, né, se perdendo. Vem. Eu vou estar com você para atravessar o vale. Mas amorosamente Ele nos leva para destruir as pragas no nosso coração.
Tem propósito no inverno? Tem propósito no inverno. Tem beleza na primavera, e a gente só vê a beleza. Mas também tem alergia a pólen. Então nem tudo são flores na primavera. Então, gente, cada estação, ela tem o seu propósito, a sua beleza e a sua feiura. E está tudo bem. Deus está trabalhando em todas as estações. E elas mudam, obedecendo ao mandato dele. Foi ele que desenhou assim. E isso mostra para a gente que você pode até tentar fugir do inverno. Mas fique resignada. Seja discreta. Confie no Senhor. Busque força, porque nessa época do inverno, as árvores, elas aprofundam as raízes para buscar vigor, para continuarem vivas. Quem olha pensa, morreu. Morreu não. Ela mudou, ela escureceu, ela está parecendo seca, morta. Não, mas não está morta, não. Só parece. Quando a estação virar, vai explodir em cor, em flor, em perfume. E é assim que Deus trabalha em nós também. Que a gente aprenda com a sunamita a generosidade, a resignação, a discrição e a gratidão. Que a gente abrace as estações, procurando enxergar nelas a beleza de cada fase da vida. Dos desafios. E que a gente se alegre com a alegria da primavera, com as cores da primavera. Mas que durante o verão, a gente se fortaleça na generosidade, no partilhar, para colher no inverno. Às vezes as pessoas que você investe nelas te decepcionam, mas tem aquelas que você investe nelas. E quando você está no seu inverno, aquela mesma pessoa é quem vem tirar do buraco. Então, invista na sua fase boa, cultive coisas boas. Armazene coisas boas, compartilhe coisas boas, para que quando a situação difícil chegar, você colha bênção, consolo, encorajamento, resiliência. Amém? Feche os seus olhos. E você pode pensar em que estação da vida você está agora? Em que fase você está? Será que você está vivendo um período abençoado? O trabalho está ok, a família está ok, a igreja está ok, as coisas estão fluindo. Com pequenas dificuldades, mas nada que atrapalhe, aprisione. Que bênção, você está no verão. O que você está fazendo com isso? O que você faz com aquilo que Deus te entregou? Como você usa o seu tempo? A joia mais cara que nós temos é o tempo. Porque o dinheiro vai e vem, mas o tempo só vai. O que você faz com o seu tempo? Está desperdiçando a vida? O que você faz com o seu dinheiro? É só para você? Não ajuda o necessitado, a viúva, o órfão? Não investe em missões? Não acode um desempregado? O que você faz com aquilo que você tem na sua casa, seus bens? Generosidade. Nessa fase boa que você está vivendo. Seja generosa. Construa quartos espirituais na sua casa. Receba as pessoas com amor. Acolha aqueles que estão em necessidade. Exerça a generosidade. O outono chegou? Não tenta evitar, porque você não vai conseguir. Tenta se preparar para entrar nele.
resignada, confiando que o Senhor vai te fazer atravessar. E que os ciclos sempre viram. A estação vira. Mas o inverno também é inevitável. O outono é o prenúncio. Você fez o exame e deu um caroço. Outono. Às vezes, Deus vai te pular para a primavera. Mas às vezes você vai ter que passar pelo inverno. Aconteceu o ano passado com a gente. O João teve um câncer. E aí chega a notícia. Tem uns nódulos. Vamos investigar. O Senhor dá livramento. O Senhor dá livramento. O Senhor dá livramento. Dá livramento, Senhor. Cura. Se é alguma coisa ruim, cura, Senhor. Aí um homem de Deus, um profeta de Deus. Eles são escassos, mas ainda existem. Ele ora pelas pessoas e elas são curadas. E ele veio até nós e falou que queria orar pelo João. Enquanto nós almoçávamos juntos. E eu falei, que bênção. É assim que Deus vai curar o João? Pensei eu. Eu ia pregar na igreja dele à noite. Preguei. Ele não orou. Fomos jantar juntos. Ele não orou. Foi levar a gente no aeroporto no dia seguinte. Ele pôs a mão no meu ombro, pôs a mão no ombro do João e falou assim, me deixem saber o resultado do exame. Quando ele falou isso, Deus falou comigo, você vai ter que passar por isso. Ele não orou, porque eu não vou curar. Agora não. E aí eu virei para o João e falei, João, nós íamos pegar o resultado da biópsia naquela semana. Falei, João, ele não orou porque ele é um homem de Deus, ele ora por tantas pessoas, é porque ele já sabia a resposta. E veio o diagnóstico, e veio a cirurgia. Escuro, 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 escuro. Mas ele estava lá, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. As orações continuaram. O louvor continuou. E aí veio o primeiro exame pós-extração, para saber se ia precisar de quimioterapia, radioterapia. Não precisou. Bendito seja Deus, veio a cura. Nós estamos ainda, aquele processo de acompanhamento, mas crendo e profetizando cada dia a bênção, a cura do Senhor. Tem coisas que a gente vai ter que passar. E Deus não é mau por causa disso. Ele é intencional em tudo que Ele faz com seus filhos. Ele sabe onde Ele está mexendo. Descansa. Porque da mesma forma que veio a tempestade, o João repetiu um exame antes da gente vir para cá e pegou o resultado. E o resultado foi o melhor resultado depois da cirurgia. Só veio melhorando. Deus está fazendo. Nós nos alegramos. Então, seja agradecida. Chegou a bênção, chegou a primavera, tenha um coração agradecido. Seja responsiva com gratidão. Nós somos tão ousados para pedir, mas às vezes tão acovardados para agradecer. Seja extravagante em agradecer a Deus e às pessoas. E aguce o seu olhar para você contar as bênçãos. Para você ver como Deus te abençoa. Te entrega joias em papéis de pão. Todos os dias. Que os seus olhos sejam abertos, minha irmã. Que você perceba que aquele que governa e muda os tempos e as estações é seu Pai. E Ele também está no controle das suas estações. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos ensina, que nos consola, que nos exorta,
que nos desperta. Obrigado pela tua bondade, Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos ensina e insiste conosco. Mesmo quando às vezes somos obstinadas, teimosas, mandonas, reclamonas, o Senhor continua nos chamando para nós nos achegarmos. E o que eu te peço nessa noite, Senhor, é que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo que nós aprendemos ao longo desse dia. Que essas horas que nós passamos aqui aos seus pés, Senhor, ouvindo as instruções, as palavras que foram compartilhadas aqui, que cada uma delas floresça e frutifique nos corações, e que a gente coloque em prática tudo que nós temos aprendido do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.